Pessoal, muita gente aqui nas redes me pede sobre a questão do leite, o preço do leite, a política do leite. O leite é muito importante para a agricultura camponesa familiar, mas também tem muitas dificuldades, né? Eu queria bater um papo com o Emerson. O Emerson é aqui do assentamento onde eu moro e é presidente de uma cooperativa, a Cooperativa Coptila, aqui dos assentamentos, que tem como um dos carros-chefes uma das linhas de produção que é uma das mais importantes para a cooperativa, é a produção de leite. E trabalha com pequenos produtores, com assentados, acho que não tem nenhum médio, tem alguns um pouquinho mais, assim. É um esforço muito grande. Então, Emerson, vamos conversar um pouquinho aqui para o nosso pessoal nas redes sociais, principalmente os que são agricultores, mas também os que moram na cidade, muita gente da cidade acompanha a gente, sobre o que está acontecendo no campo em relação ao leite. Fala aí para nós como é que é. Acho que é importante cumprimentar todos que acompanham nas redes, né, agradecer o espaço, né. Acho que é importante a gente compartilhar um pouco a conjuntura mais geral do leite, né, e um pouco o que acontece com a gente aqui na região, né. Mas o leite, vamos dizer assim, a gente vem num crescimento de produção, né, 2024 teve aumento de produção, 2025 nós vamos fechar no Brasil em torno de 8 a 10% de aumento da produção, né, pelos dados oficiais, né. E o consumo vem estabilizado. Então, esse é um gargalo que tem afetado, né? Vem crescendo o consumo, pouco, mas não na expectativa e na capacidade de que aumentou a produção. Evidentemente que o aumento da produção de leite ele se dá um pouco, nós tivemos, principalmente na região sul do Brasil, né, a crise na questão dos grãos, né, a soja, principalmente Rio Grande do Sul, né, esse ano nós devemos fechar com 12% aumento da produção. Né, e os agricultores, muita gente potencializando a produção de leite para tentar também resolver um pouco os problemas das frustrações da soja. Né? Então, saindo da soja vindo para o leite, é isso? Saindo da soja vindo para o leite. Né? Nós aqui na nossa região, os pequenos, muita gente que tinha também parado a produção, voltando para a produção, que é um fato meio contraditório do ponto de vista da produção de leite. A gente pega os dados aí oficiais da Emater no Rio Grande do Sul, né? Mais de 30 mil produtores abandonaram a atividade nos últimos anos e nós aqui estamos nesses últimos 2 anos com um aumento de produtores, né, muitos produtores voltando para a atividade, principalmente porque a nossa região ela é muito assentamentos, pequenas propriedades e não tem, vamos dizer assim, a alternativa da renda mensal, que é importante para a manutenção das famílias, é o leite. Né? Então a região sul, nós aqui carecemos mais, porque nós temos menos alternativas de outras alternativas de renda. Né? Mas esse aumento de produção tem ocasionado, vamos dizer assim, com a manutenção da importação de leite, né? Vamos dizer assim, o Brasil vem com 5% de importação de leite da produção nacional há muitos anos, né? Ela segue mais ou menos nesse ritmo, horas aumenta um pouco, horas diminui, né? Mas o que tem impactado, vamos dizer assim, a gente tem cortar a importação é um instrumento importante, não vai resolver, porque se a gente continuar crescendo e não crescer consumo, não vai resolver. Então nós precisamos, eu acredito, vamos dizer assim, o governo teria que ter algumas medidas para combater a questão do doping, da questão do leite que vem abaixo do preço de custo, né, que é subsidiado, né, e nós precisamos também do ponto de vista de criar um programa de aumento de consumo da renda. Nós precisamos melhorar a renda da sociedade, melhorar o consumo de leite para que a pequena propriedade, né, porque a produção de leite é muito na pequena propriedade. Evidentemente que há um processo de concentração, né, cada vez maior, né, há um modelo em curso aí por grandes multinacionais que querem que o leite fique na mão de poucos produtores, grandes produtores, como é os suínos, como é as aves e assim por diante. Então, eu acho que nós temos esse desafio, consumo, questão de controlar a importação, mas eu acho que também é importante a gente fazer, eu acho que nós precisamos discutir muito sério dentro das organizações uma política de apoio, de subsídio, o governo tem que ter programas e políticas públicas de apoio às pequenas propriedades, aos pequenos produtores, né? Para o consumidor urbano, muita gente da cidade me acompanha aqui, tem em torno de, Emerson, quase 6 mil seguidores em grandes cidades, sabe? Que aparecem ali. 8 mil, eu acho, em grandes cidades. Então é importante que o leite chegue barato lá na cidade, né? Mas não à custa do pequeno produtor, né? Sim, arrebentando a corda do mais fraco. Então é isso que precisa ter um subsídio na veia para produção, né, para o produtor. O pequeno produtor, porque o grande na escala ele consegue diluir. O pequeno, como é pouco volume, se a margem é estreita, ele não consegue manter a família.
né? Então, o apoio, vamos dizer assim, à construção de políticas públicas, vamos dizer assim, de subsídio de apoio à pequena propriedade, ela é extremamente necessária para a manutenção do pequeno. Eu acho que essa é uma pauta que a gente tem discutido, a importância disso, né? Freire, quem faz a luta política, das organizações, das cooperativas e todo mundo, é a gente fazer esse debate de programas, de políticas de apoio ao pequeno produtor de leite, que não deve ser só para o pequeno produtor de leite, mas como todos os pequenos produtores. O Estado brasileiro precisa ter uma política de apoio às pequenas propriedades, aos pequenos agricultores, né, desse país, né, que produzem alimento que vá para a mesa do povo brasileiro. Então, acho com que qualidade e com preço acessível. Né? Preço acessível. Então, ele não pode, aquilo que o Freire coloca, essa conta não pode ficar à custa dos pequenos, dos mais pobres, botar alimento para os mais pobres urbanos barato. Então, e aí fazendo com que o público rural, né, os pequenos do campo, os pobres do campo, paguem essa conta devido à questão da pequena propriedade, da pequena capacidade de escala. Então, esse é o grande desafio que nós temos no debate do leite, né? E é um desafio importante da formulação de políticas públicas para o próximo período. Né? Nós precisamos avançar. Eu acho que teve, a nível dos assentamentos, teve algumas ações importantes, que é importante a gente ressaltar, né? A questão dos 16 mil que teve suporte. Nós tivemos também a questão, agora está vindo a questão do Pronaf dos 50 mil, com juros subsidiados, longo prazo para pagar. Mas é importante políticas mais estruturantes. A Conab também entrando e comprando leite, ajuda também a melhorar. Mas nós precisamos de um aspecto de políticas estruturantes. Né? Eu acho que esse é o grande desafio para a gente pensar a produção de leite nas pequenas propriedades a médio e longo prazo. Normalmente no verão o preço cai, mas dessa vez caiu muito, né? É que nós vínhamos, como todos os produtos agrícolas, eles estiveram por um período acima do preço. O soja teve acima do preço, o milho teve acima do preço, o leite teve, do ponto de vista do patamar internacional, estiveram valorizados. O soja caiu já faz um tempo, o milho caiu faz um tempo, mas ele ainda se mantém um pouco acima. E o leite caiu bastante nesse último período, né, voltando a um patamar mais antigo. O problema é que os investimentos e os custos de produção não caíram, e isso acaba... Vamos dizer assim, muita gente fez investimentos e fez ações contando com uma rentabilidade. E esse cenário mudou, né? Como foi com outros setores. Né? Então, isso acaba criando um déficit financeiro bastante grande e começa o endividamento das famílias que não conseguem mais pagar as contas no final do mês. Né? Emerson, o ministro do Desenvolvimento Agrário, seguidamente olha a minha rede, então tem uma demanda para o governo, né? De criar uma política de estabilidade de preço que garanta uma renda estável para os pequenos agricultores desse país todo. Mas tem um tema de casa também? Não tem um tema de casa para os produtores de leite? Tem como baixar custo, Emerson? Sim, eu acho que é uma ação que tem que ser sincronizada. Só aumentar preço, se nós não baixar custo, não ajustar o custo, não ajustar o manejo, não vai resolver. Então, eu acho que e aí também é papel do Estado, a questão tem se discutido a questão da assistência técnica, a questão da qualificação, a questão de investimentos, né? Acho que a questão da produção de leite a pasto para o pequeno é fundamental, a questão do melhoramento de solo, fertilização de solo, estrutura de solos. A gente vem destruindo muitos solos pelo manejo errado nos últimos anos, então a questão do pastoreio vazante, a incorporação de tecnologias ela é extremamente importante para que a gente possa, vamos dizer assim, baixar o custo, estabilizar, guardar água no solo e também melhorar, vamos dizer assim, a produtividade por área das pequenas propriedades. E isso é com assistência técnica, com política de crédito, com fomento, né, com apoio público, que é fundamental. Né? Então, vamos dizer assim, acho que esse trabalho que os agricultores têm que fazer também, porque não dá para a gente só jogar a culpa e a responsabilidade no Estado. Acho que todos os agentes, né, federal, estadual, municipal, mas a sociedade como um todo e os agricultores também têm que fazer sua parte nesse desenho. Acho que é construir um grande pacto do ponto de vista do desenvolvimento da produção da pequena propriedade, da viabilização, e com instrumentos e com ações concretas que vão mudar a vida das pessoas. Tu acha que agora com a isenção de renda de quem ganha menos de 5 mil reais, será que as pessoas vão comprar um pouquinho mais de queijo, comprar um iogurtezinho a mais, comprar um requeijão, comer uma pizza, mas a pizza vai muito queijo, né? Para que aumente o consumo de leite e derivados de leite no país?
Eu acredito que sim. Por sinal, já chegamos a produzir 40 e poucos bilhões de litros. Eu né? acho que 45 bilhões de litros e era consumido aqui no Brasil antes do golpe ali contra Dilma, né? Quando o público hoje está em 35 bilhões, nós baixamos 10 bilhões de litros. A renda caiu muito do povo nesse período triste aí, daquele que está lá na cadeia, então, caído da cama, né? A capacidade de compra diminuiu, né? O poder de compra diminuiu o consumo. Eu acredito que a isenção do imposto de renda até 5 mil vai colocar mais renda circulante. Quanto mais renda circulante, maior o consumo, consequentemente, a gente acredita que um pouco vai vir para o consumo do leite. A gente espera que isso venha no consumo do leite e, consequentemente, pizza, queijo, esses derivados todos, que vai acabar. Assim, não é só o consumo do leite fluido, é uma parte, né? O maior consumo, o mais estável, né? É o mais estável. O maior consumo mesmo ele se dá na parte dos derivados, né? E que é o que ajuda a sustentar a cadeia, então a cadeia produtiva do leite. Então isso eu acho que é extremamente importante, eu acho que vai dar um incremento. Eu acho que é uma conquista importante para a sociedade urbana e que vai acabar repercutindo também para nós no campo. Pessoal, Emerson, muito obrigado, informações muito ricas, que envolve a questão da política agrícola, envolve questões técnicas, questões organizativas também, tema para o governo, tema para nós que estamos aqui no campo. Muito obrigado, e com isso também estou atendendo a muitos que me pedem aí nas redes. Falei, fala sobre a situação do leite. É complexa, não é fácil de resolver, mas eu acho que a gente vai conseguir, com o tempo, ter uma estabilidade maior nas políticas de preços e de subsídios para a produção de alimentos saudáveis aqui no Brasil. Importante, né?